Continuando aqui, pessoal, nós usamos a ferramenta Pan para a esquerda. Se eu for aqui e observar essa região, ele manteve esse quadrado inicial, que foi o desenho inicial. E olha, ele preserva essa região e altera somente a área que foi aumentada. Da mesma forma que nós pedimos para aumentar esta área esquerda, eu posso pedir também para ele aumentar a área direita. Então, eu já estou com ele aqui, né? Eu escolho a versão que mais me agradou. Para mim, eu acredito que essa daqui ficou mais legal. E eu posso pedir para ele aumentar para a direita. Então, eu venho aqui na caixa de ferramentas aqui embaixo e clico para ele aumentar. Veja aqui, ó, ficou o número 1 indicando que foi para produção. Eu volto aqui em criação, né, que é o create, e ele já está trabalhando. Podemos aguardar aqui, está com 30%. Olha, dá para notar que ele só está fazendo a alteração aqui desse lado direito. Tá vendo? Nas 4 imagens. Ele está recriando o cenário, só que ele preserva essa região inicial. 100%. Se nós observarmos as outras imagens, olha, essa ficou bem legal, tá vendo? Que ele preservou completamente essa região aqui, ó. Com isso dá para nós trabalharmos em outras áreas da imagem sem que a área principal seja alterada. Então ela fica preservada. Da mesma forma, eu posso voltar lá na minha imagem original e pedir para ela aumentar, tanto para baixo quanto para cima. Eu clico aqui na setinha, na ferramenta Pan, com a seta para cima. Ela me mostra aqui. Tem que tomar cuidado para não clicar mais de uma vez, senão ele manda mais artes para a área da criação. Ele começa a criar diversas artes. Então, uma vez já é o suficiente para ele criar 4 imagens. Da mesma forma, ele vai fazer a alteração só na parte superior, com 4 versões diferentes, preservando a área original. Ok. Agora dá para nós observarmos aqui. Ele só altera a parte superior. E aí, podemos escolher aqui aqui mais agradável, né? Acho que essa daqui ficou bem legal. E agora eu vou pedir para ele aumentar a parte inferior. Vem aqui em Create e ele está fazendo a ampliação da imagem. Ó, podemos notar que ele está trabalhando aqui na parte inferior. Concluído. Olha que legal.
É uma ferramenta muito dinâmica. Tem algumas outras ferramentas que dá para trabalhar mais a parte do detalhe, que nós iremos ver também a seguir. Voltando à nossa imagem inicial, vamos olhar na sequência aqui as opções de ferramentas que nós temos para fazer alterações. A primeira delas é a variação. Tem a variação sutil e a variação forte. Tem algumas ferramentas que você pode notar que não serão tão úteis para quem está criando uma história numa sequência e não quer que haja alteração na imagem, para manter o mesmo padrão do início ao fim. Mas eu vou mostrar todas as ferramentas para você ter uma ideia de como que funciona. Por exemplo, eu não usaria essa ferramenta de variação, porque ela vai mudar, ela vai alterar, a não ser que eu não tenha gostado do resultado e eu queira que ela traga um resultado diferente. Então eu venho aqui em variação sutil, ela vai fazer uma variação leve. E a variação forte, eu já vou clicar aqui, que ela já vai mandar as duas para a área de produção. E nós vamos fazer a comparação. Só para vocês entenderem, eu estou trabalhando no modo turbo, tá? Esse modo aqui, ele é muito rápido. Só que ele gasta bastante as horas de fast. Então, se eu estivesse trabalhando de uma forma mais tranquila, eu não precisaria fazer isso porque, a não ser que eu tenha consciência do que eu esteja fazendo, eu estou usando, gastando as minhas horas, né? Mas dá para trabalhar da forma relaxada para que ele não gaste as horas rápidas que nós temos. Que a hora relaxada não conta. Então, você pode usar ilimitadamente. Então, aqui, ó, a primeira que eu fiz foi a variação sutil, ó. E a variação forte. Você vê que ele não está nem sentado, né? Está de pé. Está encostado. É uma variação bem diferente mesmo. Ó. Mas essa é o tipo de ferramenta que dificilmente eu usaria. Porque mesmo que eu queira uma variação no meu trabalho, eu posso pedir essa variação no próprio prompt. Mas vai de cada um. E aqui a gente vai trabalhar com a upscale, que é aumentar a resolução da imagem, né? Eu não sei se você precisa fazer isso nessa parte, porque tem algumas ferramentas externas que nós veremos depois, que é uma ferramenta que aumenta a resolução da imagem para que você possa mandar para a gráfica se for criar um livro impresso. Porque aqui, o Midjourney, ele cria as imagens com uma resolução para usar no digital, para usar na internet, para usar numa TV, e não para impressão. E depois, futuramente, nós vamos ver que a gente vai usar algumas ferramentas para aumentar a resolução da imagem. Mas aqui você pode pedir também, para ele aumentar. Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer uma upscale da imagem, vai aumentar a resolução da imagem. E eu tenho o Upscale Creative, que também é uma ferramenta que faz um pouco de alteração na imagem. Então, é uma ferramenta que eu também não usaria, porque se eu já gostei do trabalho que está aqui, se eu criar com ela, e eu já mandei para a produção também clicando aqui, ela vai alterar a imagem inicial. Nessa parte ele demora um pouco mais, porque ele está fazendo aumentando a definição da imagem, né? E essa ferramenta também, ela gasta bastante as horas rápidas. Então, eu aconselho a usar uma ferramenta externa que faça a ampliação da imagem
do que usar a ferramenta interna do Midjourney. Enquanto ela vai fazendo essa ampliação, que vai demorar um pouco, nós podemos dar continuidade aqui. Outra ferramenta que tem também é o Remix. O Remix sutil e o Remix forte. Vamos lá. Também é uma ferramenta que dificilmente usaria, mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Ele vai usar ela como remix e eu vou indicar aqui que eu quero que ele tente manter o personagem e o estilo. E eu posso vir aqui e dar um exemplo. Uma casa no fundo, né? A house in background. Lembrando que a gente pode usar aquela ferramenta de tradutor, né? Eu posso escrever em português e traduzir para o inglês. A ideia é que ele tente manter o padrão, não altere e só altere o background. Só que essa ferramenta ela não vai ficar perfeita. Depois eu vou mostrar uma outra ferramenta que ela é igual o Pan, ele não altera o que já foi feito e altera somente a região que a gente pedir. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nessa ferramenta. Ainda eu vou fazer aqui, ó, aquele código --CW, que é a força do personagem, vou deixar no máximo, para ele não alterar o personagem. Vamos ver o resultado. Aqui na produção, as duas que eu mandei anteriormente, ele já fez a parte da ampliar, fez o upscale, né? Vamos ver a outra. O upscale Creative, você vê que ele alterou, que é aquela segunda ferramenta da upscale, que ela faz a alteração. A primeira, ela mantém, mas a parte de aumentar a resolução, eu prefiro aumentar na ferramenta externa. Voltando aqui ao remix, ó. Ele colocou a casa no fundo, só que o personagem, ele alterou, tá vendo? Ele não manteve o personagem. Ficou até meio estranho. Diferente, né? Então essas são ferramentas que eu não usaria. Para tentar manter uma consistência, aqui mesmo no Midjourney tem ferramentas que são bem melhores para esse tipo de criação, que é a criação com personagens consistentes. Voltando lá ao nosso trabalho original, nós vimos aqui a variação, a upscale, a remix, pan e agora o zoom. O zoom é uma ferramenta interessante que ele vai dar um zoom out, que é o zoom distante. Ele vai aumentar a distância, ele vai aumentar a parte da imagem nas laterais, fazendo com que o personagem fique distante da tela, da câmera, né? Então a gente tem aqui o zoom de 1,5 e o zoom de 2. Cliquei aqui e ele vai fazer duas criações aqui para nós. Ó, nós podemos perceber que a parte central ele não está alterando, ele está mantendo intacta. Ele está trabalhando somente na lateral. Essa daqui é de 1,5 e a de cima é de 2. Então ele fez uma distância de 2 vezes do que o personagem estava e recriou, né? E aliás, ele criou o cenário aqui como se o personagem estivesse distante. Essa ferramenta é muito útil também. Ela é um pouco parecida com o Pan,
mas ela aumenta os 4 lados. Vamos olhar aqui mais de perto, ó. Ele distanciou o personagem e você vê que ele não fez a alteração central aqui, ó, na parte central da imagem. E vamos 2 vezes aqui. Ficou bem legal também. Agora, uma ferramenta que é Change Art, que é o tamanho da imagem. Ele vai alterar o tamanho da imagem. É parecida com o Pan, que é a Change Air, que é Aspect Ratio, que é o tamanho, né? O aspecto da proporção. É que a gente viu aqui no início, que é esse painel com o tamanho das imagens, 1 por 1, 6 por 9. Então, ele vai trabalhar usando esses parâmetros aqui. Vamos ver? Então, se eu clico aqui nelas, Change Air, ó, eu posso aumentando, ó, 9 por 16, por exemplo, é o tamanho de um story. Ele vai aumentar essa parte aqui superior e essa parte inferior. Se eu for até o final, que é o máximo, ele vai fazer mais ou menos o mesmo trabalho do pano. Aqui, ó. Que é aumentar uma vez a parte de baixo e aumentar uma vez a parte de cima. Vai ficar como se fosse 3 imagens. E ao contrário, a mesma forma, né? Vamos então criar ela aqui, por exemplo. Ele já mandou para criação. Enquanto isso, nós temos aqui a ferramenta que ela recria. Se você mandou para criação e não gostou do resultado, você cria aqui, ele recria, ele refaz, ele pega os mesmos parâmetros, os mesmos comandos e imagina novamente, até você achar que fica legal. Então é esse botão de rerun. Acredito que é assim que pronuncie, me perdoa o inglês. E depois nós vamos ver essa daqui que é a variation, que é a variação de região. Então depois eu vou mostrar ela. Antes nós vamos ver aqui o resultado dessa ampliação. Eu particularmente não gostei muito, parece que ele está com um pouco de preguiça. Meio que fez uns borrões aqui na lateral. Olha, foi essa ferramenta aqui. Eu acredito que o BAN esteja trabalhando melhor do que ela. Porque essa de aumentar a resolução, parece que ele não imagina muito bem. Eu não gostei do resultado dela. Eu usaria o PAN e faria a ampliação aos poucos, né? Aumentaria uma vez para a direita, uma vez para a esquerda, ou uma vez para cima, uma vez para baixo. Na minha opinião, o PAN trabalhou melhor que essa da Aspect Ratio aqui. Eu não usaria também. Voltando à nossa criação original, a última ferramenta que nós veremos é a variação de região. Então eu clico nela e ela vai me trazer aqui para um estúdio. Eu estava fazendo uns testes antes de iniciar. Eu vou ver se eu consigo resetar aqui. Eu não sei porque ele não resetou. Uau. Eu vou mostrar como é que eu fiz, mas eu pedi para ele alterar a árvore, né? E eu vou agora pedir para ele alterar essa lateral aqui, ó. Tem a ferramenta quadrado, que você pode selecionar uma única região aqui, por exemplo, eu vou selecionar o pé dele. Ele vai recriar o pé.
e essa ferramenta de laço, que você pode dar um laço numa outra região e pedir para ele alterar. Eu posso, de repente, digitar no prompt o que eu queira que ele altere, né? Como nós temos várias regiões selecionadas, não é legal. Mas se fosse, por exemplo, só o pé ou um óculos, eu posso desenhar um óculos aqui e escrever e pedir para ele criar um óculos, tá? Eu vou pedir para ele aqui, ó, job submitted, que é o trabalho foi submetido. Eu venho aqui e ele vai estar fazendo a alteração. Deixa eu voltar lá. Onde que eu estava? Aqui. Eu estava pegando a origem móvel. E ele não está resetando aqui, ó. Ele deveria resetar. Aquela foi. As duas que eu fiz aqui, ó, na criação anterior, ele resetou. Essa daqui, eu não sei porque ele não está querendo resetar. Tá vendo? Eu crio aqui, eu reseto, ele some, ó. Tá vendo? Ah, agora foi. Aí, agora foi. Depois que eu insisti bastante, ele foi. Então, vamos voltar lá. Ele alterou somente essa região que eu pedi, que foi a árvore. E eu acabei pegando um pedaço do lenço dele. Então, se nós repararmos aqui, ó, ele alterou somente esse pedaço. Isso daqui nos proporciona a possibilidade de fazer uma alteração direcionada. O remix, por exemplo, ele altera o que ele acha que tem que ser alterado, mas aqui não, aqui eu consigo fazer de forma cirúrgica. Olha, eu quero que altere somente um fruto daquela árvore e ele vai fazer essa alteração. Eu tenho aqui um exemplo. Ó, o prompt original era para criar um esquilo, né? Com uma coroa. Esse formato aqui é o formato do Discord, por isso que ele está diferente. E a pessoa selecionou a coroa. E ele altera somente a região, tá vendo? Ele alterou a coroa. Isso é bom para acessórios, né? Dá para criar um óculos, tem até aqui um exemplo, um óculos, ó. Vou mostrar ali embaixo. Olha. Ó, o jacaré. A pessoa selecionou somente essa região do óculos e no prompt ela pediu aqui, ó, alligator com sunglasses, né? Que é o óculos escuro. Aqui, ó, ele alterou a cor. Ele colocou uma informação a mais no prompt. Ó. E olha como ficou. Muito legal, né? Apesar que, aqui na minha opinião, ele alterou também o olho do jacaré. Por isso que é importante usar aquelas orientações iniciais, que são as informações do personagem, as características. Quando você tem a característica, ele preserva. Em vez de ele alterar o olho, se eu falo que o jacaré tem um olho vermelho e grande, ele não faria essa alteração, ele diminuiu o olho do jacaré. Mas a gente vai trabalhando e vai vendo como é que vai funcionar. Eu acredito que nós passamos por todas as ferramentas. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Essas embaixo que nós vimos na aula anterior, sobre prompt, que é aquela que você clica aqui, ele traz a imagem para o prompt. O estilo, ele setou aqui o estilo, e o prompt, quando eu clico aqui, ele aparece lá em cima, e eu posso fazer as alterações que eu quiser, tá bom? Agora, nas próximas aulas, vamos trabalhar um pouco com a criação da história, né? A gente vai usar um pouco o GPT, tentar criar um enredo, uma história legal, né? O foco desse curso não é a criação de histórias, porque é uma área que eu não domino, né? A gente vai usar como uma ferramenta auxiliar na criação de conteúdo. O professor, a pessoa que estuda há muito tempo sobre criação de histórias, vai perceber que a minha intenção aqui é só criar um enredo para nós, baseado na história, utilizarmos o Mid-Journey, tá bom? Não é o foco a criação de história, o foco aqui é a criação do desenho, né? Tentar levar o desenho do início ao fim, usando os mesmos características e criar uma história do início ao fim com o personagem sem alterações drásticas, tá bom? Eu acho que é isso. Até a próxima aula. Valeu, obrigado.